Muito boa noite, está no ar mais uma edição do nosso podcast de casa aqui na programação da sua Rádio Terra FM, em parceria com o jornal Folha do Mate, com a House Construtora e também através do nosso canal no YouTube, o canal Terra Play, onde mensalmente a gente traz assuntos ligados à área da construção civil através da nossa programação. Com um oferecimento de madeireira Frimel, compra e venda de madeiras de eucalipto e pinos na IRS 422 no bairro Santa Tecla. O telefone é o 99176-7071. Engetec, gestão em saúde ocupacional na rua Conde D 905, sala 1. Contato 3741-3136. VA Esquadrias, especialista em esquadrias de alumínio e PVC. Também atendendo em todos os lugares na Armando Ruschel 213, orçamentos no 99607-7153. Hidroluz, água e luz no ponto certo na Tiradentes 636. Telefone WhatsApp 3741-0175. Dos Vales, mármores e granitos, projetos de marmoraria exclusivos. Você sonha, nós realizamos, atendemos em todo o Rio Grande do Sul. Contatos através do 3070-1198. Na segunda edição do nosso podcast de casa, a gente tem o prazer de receber hoje Giovanni Biloff, Carlos Alberto Taisen Filho, da House, e o Alberto Capel, da Capel Imóveis. Carlinhos, tudo bem? Uma boa noite. Tudo bom, boa noite. Legal, né? O segundo já, Vamos né? lá para o segundo, né? Já estamos pegando experiência agora. Já, né? E hoje com um convidado aqui, expert em bancada, que né? sabe tudo já do microfone, tá bem adaptado, né? Giovanni, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Nós estamos sendo convidados de peso para começar a valorizar cada vez mais os eventos, né? A tendência e o teste que ele fez antes aqui, que tu não viu, foi matador. Comandou assim, aqui o estúdio. Já tem um novo locutor se anunciando por aí. Da meia-noite às 6 está liberado, a gente já pode negociar. E aí, Alberto Capel, tudo bem? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui nesse grande programa e participar junto com duas pessoas tão importantes no mercado imobiliário de Venâncio, né? Que é o Carlinhos e o Giovanni aí. Bom, Alberto, antes a gente já tem os nossos co-apresentadores aqui, co-hosts aqui no nosso podcast, que é o Carlinhos e o Giovanni. Antes da gente entrar no tema do podcast de hoje, conta pra gente um pouquinho da tua trajetória profissional, como tu convive aí no dia a dia na área da construção civil. Claro, então eu cresci no meio do mercado imobiliário, né? Meu pai é fundador da Capel, Edemar Capel, então a gente teve um processo de sucessão ali quando eu tinha mais ou menos 19 para 20 anos, né, bem cedo. Mas eu cresci no meio do mercado imobiliário aqui de Venâncio. E então, desde essa fase, juntamente com a minha irmã Amanda, a gente assumiu a imobiliária, né? Na época de 36 para 37 anos já tinha. E agora a gente vai completar 48 anos. Então, foi um processo de aperfeiçoamento do trabalho já existente, de uma evolução que o mercado imobiliário evoluiu muito nos últimos anos, né? Seja tecnologicamente, seja no comportamento de consumo dos clientes, das pessoas. Então, a gente trabalhando com locações, vendas e condomínios, a gente fez todo um processo de reestruturação da empresa, incluindo depois abrindo uma filial há 5 anos, que a gente tem em Lajeado também, uma outra Capel trabalhando com vendas e locações lá na cidade de Lajeado. Bom, em específico aqui de Venâncio, trabalhando no mercado imobiliário, a importância de ter uma empresa como a House que pensa nesses projetos que, como a gente mencionou aí no primeiro episódio, mudaram a fotografia da cidade. Com toda certeza. Nós somos parceiros desde basicamente do início da House, né, que a Capel é a parceira. Então, desde que eu estou à frente da imobiliária no setor de vendas, a gente é parceiro um do outro e são uma empresa muito relevante para o cenário econômico de Venâncio como um todo, né? Uma empresa complementa a outra, né? Nesse nosso mercado, né? Exatamente. Bom, e um dos nortes aí do nosso momento do podcast vai ser sobre o momento econômico. Como vocês estão avaliando o cenário hoje no ramo imobiliário, na área da construção civil, aqui não só em Venâncio, mas na nossa região? Vai lá, Alberto. Como é que tu está na região? Exato. Então, hoje em termos de momento de mercado, a gente vem no mercado bem aquecido nesse momento. A tragédia que houve das enchentes, ela reaqueceu o mercado, a gente já vimos com uma boa movimentação, só que com isso estourou a demanda, né? Tanto em Venâncio quanto em Lajeado e como nas cidades vizinhas, né? Que é justamente o fluxo de pessoas saindo dos lugares atingidos
seja do seu lugar residência e seja do seu lugar negócio, né? Então a gente teve as movimentações nas duas frentes, residencial e comercial. E houve uma mudança de cidades, né? Como a gente teve cidades seriamente afetadas, como Cruzeiro do Sul, Arroio do Meio, Encantado, sem falar Mussum, Roca Salles ali, essas pessoas acabaram migrando. Então, não somente as pessoas atingidas em Venâncio ou atingidas em Lajeado, vieram pessoas de outros lugares também, né? Então, antes a gente já vinha de uma oferta não muito alta em termos de produto. Então, com essa demanda que estourou do nada, né, pode-se assim dizer, basicamente o que tinha disponível para venda está sendo vendido de imóvel pronto, o que tinha de imóvel disponível para locação está sendo alugado. Isso é uma realidade na nossa região aqui, que já vinha bem, e com isso o mercado imobiliário ele é muito importante na vida das pessoas, né? Porque é onde a gente vive, é onde a gente trabalha, né? Então, infelizmente, a gente teve muitas pessoas que foram atingidas e tiveram que buscar lugares novos, né? A gente sente esse movimento muito forte, né? Parece que com esse último evento, que foi o mais intenso, de certa forma, caiu a ficha, né, de muita gente, né? A gente já vinha sofrendo, né? Sofremos em setembro, sofremos em novembro, mas agora sim foi demais, né? Então, a gente sente também aqui essa busca, essa mudança, muito contato com pessoas que realmente tiveram casa, comércio, parentes atingidos que estão buscando, estão procurando, mas aí vem o que o Alberto destacou com maestria, tá? A demanda hoje ela é maior que a oferta, né? Exatamente. Porque a nossa oferta ela vinha de uma certa forma num andar normal, mas com essa demanda que estourou agora, esses dias eu estava vendo, vocês alugaram um número absurdo de unidades, né? Em um mês ali, sim, né? Foram 40 imóveis alugados somente em Venâncio. Foi um recorde? Foi recorde. Sim, a gente já tínhamos meses que nós alugávamos 30. Nossa média aqui em Venâncio é sempre acima de 20 imóveis mês, mas batendo 30 alguns meses, 35, e foi a 41 e não se alugou mais por não ter, mesmo assim. Isso aí também afetou bastante a parte do característica do pessoal que está fazendo essa migração. Porque teve muita gente que migrou, que é um público que já estava estabilizado, né? Ele não estava procurando. O grande diferencial dessa enchente, dessa última enchente, é que, diferente de outras, normalmente, infelizmente, quem acaba sofrendo normalmente são as pessoas com menor poder aquisitivo. Sim. Né? E nessa enchente de agora, que bateu 34 metros em Lajeado, né? e aqui na região, ela atingiu pessoas com poder aquisitivo maior também. E assim como atingiu muitos negócios que jamais pegou água, né? Então ela teve uma característica diferente de outras regiões, das outras vezes que aconteceu, né? Então teve um número maior de pessoas afetadas e teve um número maior de pessoas com poder aquisitivo maior, né? Então a gente sabe que, infelizmente, que a pessoa que é mais pobre não tem muita opção de sair do seu local, né? Mas quem tem um poder aquisitivo um pouco melhor, se ela puder, ela vai sair. Pois é, dentro desse mercado imobiliário agora a gente tem duas situações, né? Acaba que tem a depreciação de um espaço que foi atingido e, ao mesmo tempo, uma projeção de para onde vamos crescer as cidades. Aqui em Venâncio, como vocês veem esses movimentos aqui? A parte baixa aqui da cidade, bairro União, loteamento Morte e demais arredores, eles de fato acabam tendo essa dificuldade e outras regiões elas podem crescer e se desenvolver em Venâncio? Eu acho que essa desvalorização imediata, né, com o passar do tempo, ela diminui, tá? Mas hoje, sim, sem dúvida, né? Nós temos uma característica de através do nosso plano de vendas, receber imóveis usados, tá? Na compra de imóveis novos. E mudou a região, né? Que a gente analisa receber imóvel hoje, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que essas regiões que elas não sofreram, e a tendência grande é não sofrer nunca, né? Porque são regiões muito altas, tá? Bem mais altas do que
do que uma catástrofe poderia atingir, tá? Elas valorizaram assim de imediato, entendeu? O que valia mês passado antes da enchente X, hoje vale X mais alguma coisa, tá? E também teve uma outra coisa que se evidenciou, que a gente já tinha detectado, que é o crescimento da cidade em direção ao acesso, em direção à parte da refrimática, por exemplo. A cidade já tinha uma tendência natural de crescimento em direção do centro para cima, do centro para se deslocar a Porto Alegre, mais para Porto Alegre e para Lajeado. E com essa catástrofe acontecendo para o lado que nos afetou mais, basicamente, foi a parte do Castelhano, na volta, aqui a nível urbano, área central. a área urbana. Então a tendência migratória é mais para cima da cidade. A gente já vinha percebendo esse estudo e já vinha trabalhando também nos novos lançamentos, todos sendo mais centrais e mais para cima. Um dos primeiros prédios que a gente lançou, que foi o Világio, quando nós lançamos o prédio há em torno de 10 anos atrás, que esse prédio aconteceu, né? Um pouco mais do que isso, mais do que isso. Então já era um prédio, foi o primeiro prédio mais alto, na parte mais alta da cidade, que era permitido na época em função do zoneamento. Então também serviu de âncora para puxar o movimento para lá. E o resto da cidade agora a tendência, a gente percebe que é subir para lá também. Já tinha essa tendência, eu acho que agora acelera evidenciou mais. Evidenciou mais a tendência. Já existia, o meu pai já comentava isso 20 anos atrás, do processo de subida do centro, tanto que a antiga imobiliária era na Oswaldo Aranha, lá da Caixa Econômica, e isso muitos anos atrás o centro era perto da matriz, né? Então ele já falava dessa questão de crescimento. Então é um processo gradual que vai acontecendo, né? E com certeza o fluxo da cidade de centro é subindo. Um ótimo exemplo sendo da Oswaldo Aranha, a própria Tiradentes, né? Então esse processo de comercialização, né, de saindo do residencial e indo para o comercial. E a Júlio Castilhos, né? E a Júlio também. As duas ruas paralelas à do centro tem um valor bastante significativo hoje. E entra talvez nesse ranking a Avenida Roberto Filho por um projeto público que tornou com toda certeza. Uma via atrativa, né? Uma via bonita. O quanto o poder público também pode, junto com o setor, contribuir para o crescimento da cidade, pensando em um projeto como foi o da Avenida para isso? Hoje a Avenida para o setor de serviços ela é muito boa. Para comércio em geral, ela tem um baixo fluxo de calçada, mas quando você pensa em seu cliente poder vir de carro e ter lugar para ele estacionar, que é um diferencial, ela se coloca como uma boa opção. A questão de ser uma avenida larga é importante, ela tem área de respira. Alguns anos atrás foi mudado o zoneamento, grande parte da avenida já está caracterizada como zona comercial, que permite um uso melhor, com menos ajardinamento, posicionando os imóveis de uma maneira mais assertiva. E ali a gente tem muitas quadras com terrenos maiores também. Então isso possibilita também a instalação de projetos maiores, que é importante, né? Tu vê como é importante, né, esse processo do poder público pensar, trabalhar, desenvolver, né, escolher. É o que tu falou, a avenida hoje é comercial, né? Não, comercial não. Além de comercial, ela ficou bonito, né? As pessoas se sentem bem lá, andando, caminhando. Ela ganhou vida, né? Ganhou vida. E a importância também, que é quando o plano diretor pensa nisso, é o tamanho do lote. Por exemplo, um lote 10x20 vai ser sempre um lote de uma casinha pequena. Agora um lote maior, 12x30, por exemplo, 12x40, ele vai te possibilitar construir um prédio futuramente, um exemplo, ou construir um comércio maior. Então é um cuidado que tem que se ter quando se faz o zoneamento, quando tu pensa que característica de imóvel eu vou querer nessa região. Não, eu quero só casas pequenas, então terreno menor. Aqui em Venâncio ainda é pouco comum os terrenos de 12 de frente, infelizmente, porque o 12 ele te abre um leque muito maior, até mesmo para te fazer 2 casas geminadas ou fazer 3 sobrados. O terreno de 11 ele fica bem esmagado. Em Lajeado, por exemplo, são somente terrenos de 12 metros. Então um padrão lá é 12x30, sabe? E aqui em Venâncio, infelizmente, a gente tem ainda os terrenos de 11, sabe? E no 12 a casa também tem a possibilidade de não ir de divisa a divisa, né? Exatamente, tu cria uma zona de respiro maior. Isso aí, tu cria uma... Ali na avenida, estava comentando, a maioria dos terrenos ali tem 55 de profundidade, né? Aí tu junta 2, tu tem 22,55. Faz um prédio. Te sobra espaço, né? Fica bem mais fácil e tu consegue produzir um material de qualidade melhor, uma edificação que contribua mais com a cidade. Assim. E dentro desses aspectos, para se viabilizar esses projetos e obras, acaba que
existe a participação do banco, dos agentes financiadores. Como vocês veem hoje as taxas, como o mercado imobiliário ele tem se tornado mais atrativo para quem precisa buscar alguma taxa de investimento, desde aquele que vai do Minha Casa Minha Vida a investimentos que são mais robustos. Como é que vocês estão vendo o mercado hoje? Hoje a procura aqui em Venâncio, a gente tem sim uma característica de muitas vendas de financiamento, né? Principalmente de imóveis residenciais. Hoje a gente está numa taxa um pouquinho acima da média histórica, que a média histórica de financiamento, vamos supor, fora do Minha Casa Minha Vida, a média histórica é em torno de 8, 8,5%. Né? Hoje a gente está circulando com as taxas em média 10%. Então ela é um pouco além. Só que se tu comparar com a Selic atual, ela está uma taxa boa, porque ela está mais baixa que a Selic. A Selic está 10,5%, né? A tendência dela é ter uma baixa, assim. Isso, então esse processo de baixa da Selic é um fator que a gente enxerga para frente, até pela característica do governo atual. E isso ela baixando vai tornar menos interessante para o investidor ter o dinheiro no banco. Né? Então ele normalmente acaba procurando o mercado imobiliário, então aquece por isso, e também acaba se baixando o juro do financiamento, que torna mais interessante também. Aquece de novo, gera demanda, gera movimento. Exato. Só que hoje a gente está num cenário que quando a gente olha para o residencial, houve um aumento expressivo no valor dos aluguéis. Então hoje muitas vezes vale a pena... Em função da demanda também. Em função da demanda, exatamente. Nesse momento a gente está numa situação que hoje a parcela do aluguel ou a parcela de financiamento muitas vezes é a mesma. Então é necessário fazer conta, mesmo com a taxa de juros um pouquinho acima da média histórica, acaba valendo a pena pelo momento atual. Mas tem um outro aspecto aí que a maioria das pessoas também não se dá conta, tá? Quando tu compra um imóvel na planta, tá? E tu financia direto com a construtora geralmente trabalha com o INCC, tá? Exato. Que é o antigo CUB, tá? O INCC ele tem variado aí nos últimos anos na média de 4, 4,5, 3,5 ao ano, tá? No passado fechou em 3,48. Isso aí. Então assim, se tu compra um imóvel na planta, né, do lançamento até a entrega, tu tem ali 60 meses, tá? Que tu vai pagar um juro muito baixo, tá? Em comparação com a valorização do imóvel. Né? Isso aí. E com a própria taxa de juros existente no mercado. Exatamente. Né? Então hoje a gente está num momento que, vamos supor, tu chega numa consultora hoje para comprar parcelado via INCC e você tem o dinheiro aplicado, provavelmente vai valer a pena a pessoa não pagar o imóvel à vista, ali deixar o dinheiro aplicado dela e com o próprio rendimento do investimento dela ela ir pagando as parcelas mensalmente. Então, como a gente está nesse momento de um juro ainda elevado e um NCC baixo, normalmente os investidores hoje estão indo por esse caminho, porque você ganha duas vezes, você ganha com dinheiro aplicado e ganha na valorização do imóvel também. Nós tivemos esse exemplo recente na obra do Estilo House ali, tá? Que nós fizemos uma obra com financiamento direto 50 vezes para o cliente. Tá? Então, o cliente tem lá o seu dinheiro aplicado, ganhando, vamos arredondar aqui, né? Ganhando 1% ao mês. Tá? E para nós ele paga uma taxa de 0,3, 0,4 ao mês, entendeu? Então, é o que o Alberto falou. Ele faz essa conta, ele ganha dinheiro na aplicação... E ganha dinheiro na valorização. E ganha dinheiro na valorização, entendeu? E está pagando um juro bem menor que o juro da aplicação, né? Tá? Além de fomentar a economia, né? Que acaba tirando esse dinheiro exclusivamente do banco. A construção civil é o segmento que mais gira, né? Então, a cada R$1 que você coloca ali na construção civil, passa por mais de 30 mãos. Né? Olha a quantidade de prestadores. É o engenheiro, é o arquiteto, é o pedreiro, é o servente. Então, tem vários graus de escolaridade, né, de instrução. A quantidade de empresas, de fornecedores que tem uma consultora. Né? Então, é muito abrangente. Então, esse R$1 que tu coloca, ele vai multiplicando, né? Então, por isso que a construção civil, normalmente, quando você quer fazer um país crescer, o primeiro setor que você tem que olhar para incentivar e fazer a roda andar é para a construção civil. Isso também é aliado à questão da nossa mão de obra, né? Que uma grande parte da mão de obra da construção civil é uma mão de obra de menor qualificação, né? Então, assim, tu atinge
a base da pirâmide, né? Sim. E para ti, Alberto, no dia a dia, a importância, novamente, de trazer o exemplo da House aqui no mercado, de ter a condição de ter imóveis, às vezes de alto padrão, para ter esse investimento, porque a gente sabe que muitas pessoas ainda têm aquela cultura de guardar o seu dinheiro na poupança e ter essa oportunidade de rentabilizar o seu valor a partir de grandes projetos. Assim. Com certeza, e além da valorização do patrimônio, né, a gente tem a possibilidade de montar uma carteira de locação, né? Então, a partir do momento que você começa a ter mais imóveis, você ganha uma locação, ela se retroalimenta, vira uma bola de neve, porque daí você pode comprar um imóvel só com rentabilidade. Só com aquele valor de locação ali, pagar a parcela, você vai adquirindo mais, e depois chega no momento que você vai se aposentar, por exemplo, você tem uma aposentadoria e tem um patrimônio para te dar garantia, né? Porque infelizmente, dependendo do governo para INSS, não está cada vez mais difícil, né? Então a pessoa tem que se preocupar com quando ela se aposentar, quando eu parar de trabalhar, o que eu vou fazer? Entendeu? O INSS eu não consigo viver. Então eu tenho que ter um patrimônio para me dar suporte, sabe? E geralmente o que acontece é, tu pode dizer melhor que eu, né? O cara que faz isso uma vez, ele não para, né? Ele repete, né? Ele segue com aquilo. Justamente por essa facilidade. Tu começa a fazer com essa retroaplicação que o Roberto comentou agora. Tu tem 4, 5 imóveis, quando tu vê a rentabilidade dessa alocação, está pagando o próximo. E tu não precisa desembolsar, e daqui a pouco ela está paga o próximo, tem mais um e a tendência é só aumentar. Eu quero que vocês reforcem um pouquinho mais esse assunto, porque eu acho que é um dos propósitos do nosso podcast, que é de levar essa cultura de investimento, de valorização, de crescimento às pessoas que muitas vezes não têm talvez essa noção ou essa possibilidade que o mercado aqui de Venâncio ele acaba ofertando, de ter essa valorização do seu dinheiro, uma programação financeira para a sua vida. Como é que vocês veem no dia a dia? É uma realidade? As pessoas ainda desconhecem um pouco dessas possibilidades que o mercado ele tem? Hoje a gente vem numa tendência mundial, na verdade, de concentração de imóveis, né? A gente tem uma geração nova que é mais desapegada em ter as coisas e gosta mais de uma flexibilidade de seja mudar de cidade, mudar de endereço, mudar de país, né? Então, hoje, um fenômeno mundial que a gente vê é cada vez mais os imóveis pertencem a menos pessoas, tá? E isso é uma tendência no mundo, seja em qualquer cidade, isso acontece. Então, hoje a gente tem cada vez pessoas pagando mais aluguel, né? E a gente tem concentrado no número maior de proprietários, porque esses proprietários entenderam o jogo, né? Que tu vai ter o imóvel, além de ter a valorização do patrimônio, né? Tu vai ter a rentabilidade da locação. E isso vai se retroalimentar num ponto que tu pode comprar mais e mais imóveis somente com essa locação. E depois isso vai servir como uma aposentadoria, vamos supor, como um sustento, como uma garantia que tu vai poder pagar a faculdade de medicina para o teu filho, que custa R$10.000 por mês. Então, é isso que é gerando uma segunda renda. E muitas vezes a gente tem diversos clientes que não eram do mercado imobiliário e acaba se tornando a principal fonte de renda deles, né? Então, muitas vezes, às vezes param de trabalhar para começar a comprar oportunidade barata para revender depois, ou comprar um imóvel, reforma e vende, o dele vai lá e aluga. Então, a gente tem diversos casos de clientes que fazem isso. Mas isso também tem muito a ver com a característica do imóvel, né? Que o cara pega e faz esse tipo de aplicação. A localização, por exemplo, é fundamental para te conseguir ter um avanço na captação do patrimônio. Né? Mas assim, né, Gil, eu noto assim claramente quando a gente, buscando um pouco assim na nossa história, tá? Quando nós começamos lá atrás, Venâncio tinha uma linha de que valia a pena investir em imóvel comercial, que dava retorno na locação, e imóvel residencial não valia mais a pena, tá? E aí tu começa a trazer um produto novo, tu começa a trazer um produto com valor agregado, um produto com localização, um produto que tem salão de festas, um produto que está mais bem localizado do que um outro, né? Tu começa a trazer um produto que tem uma área um pouquinho maior, enfim, que ele começa a ter diferenciais. E hoje, se tu parar para analisar, o valor de locação de vou falar do nosso caso, de um imóvel nosso, de um apartamento que a gente entrega, a gente nota claramente que ele tem um valor um pouco mais alto do que um outro tipo de imóvel, que pode até ser perto, 2, 3 quadras dali, mas que ele te gera um retorno maior. Tá? Hoje em dia, a primeira coisa, antigamente as pessoas pensavam que comprar qualquer imóvel era sinônimo de investimento. Isso. Não Isso é bem assim.
Então a gente tem regiões que valorizam e outras não. A questão da localização é de extrema importância. Antigamente se vendia produto por metro quadrado e se avaliava quantos metros quadrados tem tua casa. Tem 100, tem 200, tem 300, era o valor. Hoje em dia não. Então o mercado mudou muito nesse sentido, porque hoje as pessoas não querem mais imóvel velho, entendeu? Ou com design ultrapassado. Hoje em dia a questão do design do produto importa muito para as pessoas. Isso aí. Acabamento, qualidade, né? Exato, principalmente as funcionalidades, né? E a gente veio numa transformação também que hoje em dia as pessoas, cada vez, elas vivem menos nos seus imóveis residenciais, basicamente usam para dormir, muitas vezes, né? Então hoje a gente vê sim uma tendência em unidades menores, né? Porque as pessoas só utilizam mesmo para moradia, almoçam fora, saem para trabalhar de manhã, os filhos ficam o tempo todo no colégio, só almoçam em restaurante, basicamente, né, e usam para dormir. Então, houve essa tendência de diminuição das unidades, né, devido às características de vida da população. E quando tu diminui a unidade, tu precisa ter uma área de condomínio, uma área de convivência maior. Então, tu vai ter que ter um salão de festas para ela poder continuar recebendo os amigos, né, na sua casa. Ela vai ter que ter um playground, um espaço para as crianças brincarem, né? Então, os produtos do mercado imobiliário, eles vão se adaptando conforme a rotina das pessoas. O modo de viver das pessoas vai mudando, né? Exatamente. O modo de viver. Antigamente, quando nós fazíamos o projeto de uma casa, por exemplo, ela tinha a sala de jantar, a sala de visita, a sala de estar, a sala de TV. Hoje os ambientes são muito mais integrados por causa disso. O modo de viver hoje te dá muito mais funcionalidade. Tu exige que a coisa seja mais prática. E aí é o que o Roberto estava falando. Tu tendo um apartamento pode ser um pouco mais enxuto, mas ele sendo mais funcional e tendo um condomínio que te oferece desde playground até piscina, fica mais fácil de morar. E aliado a isso, tu pegar as gerações, né? A geração dos nossos avós eram 6, 7 irmãos, né? Dos nossos pais eram 3, 4. Hoje é 0, 1, 2 e o pet, né? Então, assim... E a gente tem até os fenômenos, primeiro, que acabam impactando. Primeiro, das pessoas não casarem ou casarem tarde. Antigamente se casava cedo, hoje em dia se casa acima de 30 anos. Né? É difícil ver alguém menos de 30 casando hoje em dia. Então, das pessoas optarem por não terem filhos. A gente tem os casais homossexuais também. Né? Então, a gente tem a adoção do pet como sendo um membro da família. Né? Então, tudo isso impacta. Então, hoje, buscar uma casa, um apartamento com 4 dormitórios é exceção da exceção. Né? As pessoas não precisam mais de 4 dormitórios. Né? Então, hoje, realmente se seduziu. A maior demanda que a gente tem de buscas no nosso site... tanto que ano passado a gente bateu 1.100.000 visualizações de páginas no site, um número bem expressivo, e quase 100.000 visualizações por mês. Em termos de número de pesquisas, o imóvel mais buscado, de fato, é o 2 dormitórios, quando a gente fala para compra, né? Mas para locação a gente vem acompanhando gradativamente 1 dormitório sendo muito buscado. Né? Produto esse que Venâncio praticamente não tem. Praticamente, né? Não tem. Por enquanto, né, Gil? Aguarde. Novidades. Aguarde. E se tem um estigma de antigamente que 1 dormitório era um apartamento que tu colocava na pior posição do prédio e normalmente ele era minúsculo, né? Era e hoje cabia, né? Exato. Só para aproveitar toda a área do... Exato. E hoje não, hoje a gente vê diversos lançamentos com o dormitório tendo destaque, às vezes estando na melhor posição solar do prédio. Né? E com tamanhos maiores também. Então a gente vê um dormitório desde o estilo compacto, que é justamente para a pessoa que não usa tanto a sua casa, né? 22, 23 metros quadrados. Exato, daí no formato de loft, né? De todo ele integrado, como a gente vê hoje lançamentos de um dormitório com suíte lavabo com 60 metros quadrados. Né? Então a gente vê essa mudança de um dormitório aumentando muito a oferta, porque é uma demanda muito forte. Em termos de performance de locação, aqui na região, o que melhor acaba performando em locação hoje é o apartamento de 1 dormitório, que vai trazer uma rentabilidade melhor. Depois, por segundo, de 2 dormitórios, e o terceiro bem abaixo dos 2 em termos de rentabilidade. Mas também tem uma outra característica aí, né? Antigamente tu fazia um quarto, né? O quarto tinha 30 metros quadrados, né? E a sala eram 5, 6 salas divididas. Hoje não. Hoje o teu quarto ele é o espaço para cama, armário, né? E tu tem a tua área social da casa ou do todo apartamento, integrado. Claro, né? Que faz todo sentido do mundo, né? O quarto usa para dormir, né?
E vocês mencionaram a questão, digamos, de mudança estrutural do perfil das casas e apartamentos, mas agora a gente também já está vivendo uma outra mudança, que é a questão da automação, de itens eletrônicos. Como é que vocês, como construtora, e para vocês no mercado imobiliário, ofertando e vendo também essa característica, já é uma realidade ou ainda é algo que está vindo aí mais à frente? Eu acho que já é uma realidade, né? Só que assim... tem um fato ainda a ser mais discutido nesse aspecto, que eu vejo assim, tu lança um empreendimento hoje, né, com a automação que existe, e daqui a 3 anos, quando tu entrega, essa automação já tá ultrapassada, ela está ultrapassada, né? Tá? Mas a gente está sempre atento ao que está acontecendo e sempre tentando manter a parte mais atualizada possível dentro do que o povo consegue aceitar, entendeu? Porque tem muita coisa que são tecnologicamente avançadas demais, até para nós implantar e até para o próprio usuário. O usuário muito heterogêneo, a gente não tem uma homogeneidade. Mas hoje em dia a automação ela vem num processo muito mais simples, né? Sim, Antigamente precisava se passar cabo por tudo. Isso. Sim, E hoje em dia, né? hoje em dia já tem tudo por Wi-Fi, né? Então, sim, é uma característica que está vindo hoje em alguns projetos, né? Essa possibilidade de automação via Alexa, que é uma automação mais simples, né? Que não é essa via cabo. Essa via cabo realmente é mais complexa, ela já exige um investimento de 80 mil, 150 mil. Planejamento, né? E todo um planejamento de obra, né? Então, isso você vai acabar encontrando no empreendimento de valor agregado maior. Né? Não vai ser inviável, mas através da Alexa e de outras automações agora já é viável, já se fazer até em imóvel que já está pronto, né? Sim. Então tudo isso facilita bastante. Essa parte de mudança estrutural, de cabeamento, eu vejo que ainda há um receio porque muda um pouco até a questão da fiação elétrica, né? E aí tu trocar para um cabeamento de rede de internet, mas o cabo de fio de energia ele sempre foi o mesmo e a tendência dele continuar, né? É que na verdade aí tem um outro fator, né? Os nossos sinais, aqui vamos falar de celular, né? Sim. São oscilantes também, né? Tu ficar refém aí São tem oscilantes. aquele receio, né? Diz, mas vem cá, será que vai funcionar mesmo, né? Mas é diferente, né? O celular, tu tá numa região muito maior. Dentro da tua casa, da tua unidade, Sim. tu tem uma facilidade maior de distribuição de Tem uma sinal, autonomia botar melhor, um né? receptor, botar um distribuidor, né? A tendência é que funcione bem melhor, né? A gente vê hoje, assim, tem feito estudos, nós já temos condomínios entregues com uma parte inicial de automação, mas nós estamos desenvolvendo um projeto novo que, assim, tem lá 5, 6, 7 itens que não tinham antes, que vai ter que ter hoje. Não, vai ter que ter e ponto final, entendeu? Tem coisas que a gente não pode se apegar muito ao passado. É um diferencial implementar. de venda, né? Chega nisso, né, Alberto? É um diferencial na hora do corretor apresentar um imóvel. E, na verdade, apresentar não, porque muitas vezes quem está interessado em comprar já chega até com mais informações, às vezes, que o próprio corretor, né? Hoje a gente tem muita informação na internet, né? Então, antes da pessoa entrar em contato com o corretor, ela já olhou todo o site das imobiliárias, ela já investigou, ela pesquisa prévia, ela já fez uma pesquisa prévia, né? Então, quando ela chega, normalmente ela já chega com uma noção. Isso facilitou ou dificultou a vida do corretor? Cara, o grande X da questão é compreender qual de fato é a necessidade do cliente, porque muitas vezes o cliente não sabe o que ele quer. Porque ele chega com uma determinada dor, um determinado problema, e a gente tem diferentes peças que pode atender ele. Às vezes pode ser um apartamento, pode ser uma casa. Então, tem que fazer o diagnóstico, né, do cliente para procurar orientar ele da melhor maneira, né, para ver se esse imóvel de fato é o que vai atender as necessidades deles, o anseio, né, quando se fala no imóvel para utilização. E quando a gente fala no imóvel com finalidade de investimento, vai ter que se fazer análise do potencial de investimento desse apartamento, né, e do potencial de retorno da locação. O corretor virou quase um assessor, né? Com toda certeza. Consultor. Tu sabe que mas ele foi nós, obrigado a se qualificar para isso, né, Alberto? Porque com toda certeza. O conhecimento que ele tem que ter hoje não é mais só da venda do imóvel, ele tem que conhecer a automação, ele tem que conhecer... Tem que saber o que tu está falando. Né? Enfim, assim... Ó, a rotina da família, né? Tudo. Para nós, como consultora, é mais complexo ainda, porque tu não tem um cliente específico.
Tu tem que trabalhar com a generalidade e tentar ser o mais assertivo possível com as coisas mais... Vocês vão ter com os 5 mais, entendeu? Um exemplo bem prático, vocês vão ter que fazer um planejamento de um imóvel para mim que tem na casa dos 30 anos e para uma pessoa que está com 70 anos ou 60 anos que cansou da casa e quer retornar para um apartamento. Mas ele tem que conseguir habitar a casa com a mesma facilidade que ele já tinha. Mas para isso, tá, a gente tem essa ferramenta de contato com as imobiliárias, tá? E tentar desenvolver um projeto quase que a 4 mãos, entendeu? Ouvindo deles quais são as demandas, o que o cara quer, o que é decisivo hoje, né? Porque tu pode ter num prédio o cara de 60 e o cara de 30, né? Tá? Então, assim, e ao mesmo tempo volta naquela questão da compra do imóvel na planta, que tu consegue adaptar algumas coisas. Claro, claro. Tu personaliza, né, pro cara, né? Tá? Tu pega lá o cara de 60 que tem 2 filhos, os filhos estão fora, ele vai querer ter os 3 dormitórios, porque o dia que um filho vier visitar, né, com o neto, vai dormir ali. Mas o cara de 30 não, ele quer integrar, ele quer 2 dormitórios, um terceiro junto com a sala. Então, tudo isso é possível, né? Sim. Quando tu tem uma antecipação. Uma antecipação, a venda na planta, né? Tá? Isso é atrativo também, Alberto, na hora de estar ali com um cliente interessado? Não, com certeza. A planta ela possibilita a questão de personalização do imóvel, né? Seja a escolha dos revestimentos, a implantação de uma automação, né? De deixar o imóvel com a cara da pessoa, né? Então, sim, é uma possibilidade importante. Tem a possibilidade de personalização no sentido de integração de ambientes, né? De mudar alguma coisa com relação dentro da área privativa também, né? Que é uma boa possibilidade. E principalmente a pessoa vai pagar mais barato e ela vai ter essa possibilidade de parcelamento direto junto à consultora. Então é mais fácil de adquirir o produto, entendeu? Do que depois ela depender de financiamento. E ela participa dessa valorização toda, né? E além do Exatamente. produto ser mais assertivo e mais dentro do que a pessoa espera que aconteça. Ela fica mais identificada com o próprio produto final. Sim. Muito bem, gente. A gente vai chegando na parte final do nosso podcast, o de casa, e queria que vocês agora trouxessem também mensagem final e falando novamente um pouquinho sobre esse momento do mercado imobiliário para a gente fechar a nossa conversa de hoje. Passou rápido hoje, hein? E talvez trazer até algumas novidades aí que a House já tem para lançar. Em breve. Tá? Nós estamos trabalhando ainda, né? Até nós temos uma parceria com o Capel aí nessa confecção do produto, né? A gente ouviu umas dicas aí do Alberto e de mais players aí do mercado, tá? Mas primeiro agradecer a disponibilidade de tempo do Alberto de vir aqui enriquecer essa nossa discussão, né? A nossa ideia é começar a trazer mais pessoas, né? A gente já falou isso no primeiro, vamos falar de novo hoje, é trazer pessoas para cá, tentar integrar o setor, tá? Eu acho que todo mundo ganha com isso, né? E a novidade em breve aí, de repente no podcast 3, né, Gil? Talvez consiga trazer alguma coisa. Está trancando um pouco na arquitetura lá, tá? Mas a arquitetura é importante, a gente tem maior cuidado no desenvolvimento dos projetos, porque a gente sabe que o planejamento é essencial, não? Principalmente na parte construtiva, mas também com foco principal na parte do que o cliente espera que aconteça. Então, esse desenvolvimento e planejamento, ele é importante. Às vezes é mais fácil ter uma coisa, trabalhar mais tempo na elaboração do projeto do que na construção do projeto. E Carlinhos e Giovanni também falar sobre essa ação que a House realizou nesses últimos dias de venda, que inseriu aí diversos imóveis na cidade com novos compradores. Como é que vocês também avaliaram esses últimos dias? A gente montou aí uma ação. Nosso objetivo era fazer uma ação maior, tá? Mas aí pelo momento a gente optou por dar uma encurtada nela, mas a ação foi um sucesso, tá? Nós em 30 dias aí nós vendemos 7 unidades, tá? Muito pelo envolvimento das imobiliárias parceiras, né? O Capel foi um deles, tá? Que de certa forma com as estratégias ali que a gente montou, a gente teve um aquecimento e uma busca, assim, tá? Por imóveis quase prontos e por imóveis para entregar em 2027, 2026. Disso é o estilo, né? Tá? Que de 21 unidades a gente tem só 4 disponíveis ainda. O NEL, que nós vamos entregar agora,
tínhamos 3 unidades, vendeu tudo. A previsão era para dezembro, nós vamos antecipar a entrega para o começo de setembro, provavelmente, final de agosto, começo de setembro. Então, e tudo com 100% vendido já de novo. O que para nós é importante ter essa configuração de prédio pronto, quer dizer, da venda pronta antes do prédio estar concluído. Mas o sucesso disso tudo, a gente acredita, uma boa parte dele, tá, ao envolvimento que as imobiliárias locais tiveram. Precisa ter essa integração, essa parceria. Fundamental, né? Fundamental, né? É uma política de ganha-ganha, né? Então, nós como imobiliária, como corretores, a gente tendo um produto melhor, vamos supor que faça sentido para os nossos clientes, melhor para nós, é melhor para o cliente, melhor para a consultora, né? Então, de fato, é uma política de ganha-ganha, a parceria entre a consultora e os corretores e os próprios clientes, né? Muito bem, Carlinhos, tua mensagem final. Agradecer de novo ao Alberto, ao espaço aqui, tá? E fica aí o desafio de pensar no próximo tema e no próximo convidado, né? Isso aí. Tá? Sem spoiler. Não, sem spoiler, tá? Seguindo a linha do Carlinhos, né? Agradecer ao Alberto e, enfim, o espaço que nos é cedido aqui. E basicamente é isso. A gente agora começou a ficar um pouco mais com medo do próximo, porque o Alberto melhorou muito o nível do programa. Então nós agora vamos ter que ser um pouco mais seletivos. Aumentou a responsabilidade aqui. E nós também vamos ter que se esforçar mais, né? A gente vai ter que se inteirar mais e desenvolver cada vez mais esse nosso suposto talento de apresentador. Que isso. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Foi um bate-papo muito importante. É importante esses momentos para o mercado imobiliário, porque o mercado imobiliário é um dos principais setores da economia e ele impacta diretamente a qualidade de vida das pessoas. Então, você tem no mercado imobiliário forte, pujante, é mais emprego, é mais renda, é mais imposto também, né? E é uma qualidade de vida melhor para as pessoas, porque para você ser feliz, se sentir bem, tu tem que morar num lugar que tu goste, né? Porque aquela sensação de lar, né? De ter para onde voltar. Pode estar fazendo a melhor viagem do mundo, mas nada igual como a cama da gente, Chega uma hora que dá vontade de voltar, né? Dá vontade de voltar. E assim mesmo também quando a gente olha para o nosso local de trabalho, né? Tão importante a gente ter uma sala comercial, uma loja boa para desenvolver o nosso trabalho, né? Então o mercado imobiliário está correlacionado com tudo isso, né? Então, obrigado mesmo. Muitas vezes a gente fica mais tempo no trabalho que em casa, né? Então, exatamente. Tem que ser um lugar aprazível também, né? Isso. Então, obrigado mesmo pela oportunidade. Bom, já ficou um gancho aí, porque a gente falou muito hoje de projetos residenciais. Um próximo podcast aí da nossa trajetória, vamos falar também sobre parte empresarial e trazer o Alberto de volta. Com certeza, vai ser um prazer. A gente tem bastante experiência aí com carteira de locação comercial, em investimentos comerciais aí. Com contratos build-to-suit. Então, em todo estado, basicamente, nós temos locações aí desde bancos, farmácias. São João é a nossa parceira desde a farmácia 60, então fazem mais de 20 anos, né? Que a gente compreende esse mercado de locação comercial e também de tendência de consumo, de comportamento dos clientes, porque isso vai impactar na escolha do ponto, na escolha do tipo de imóvel. Bacana, e assim, com essa mensagem legal do Alberto, do Giovanni e do Carlinhos, a gente fecha o nosso podcast de casa, segunda edição do nosso podcast agora nesse mês de julho. No mês de agosto a gente retorna com um tema que ainda será revelado, a gente não vai divulgar de uma forma antecipada, mas com certeza pensado com muito carinho. Esse conteúdo que ele está disponível aqui no canal Terra Play no YouTube da Rádio Terra FM, repercutimos também através do programa Folha 105 na Rádio Terra FM e na edição impressa do jornal Folha do Mate você também confere um resumo do que a gente bateu um papo aqui na edição de hoje do nosso podcast de casa. Aqui tem um oferecimento de Madeireira Frimel, Engetec Gestão em Saúde Ocupacional, VA Esquadrias, Hidroluz, Água e Luz no Ponto Certo e dos Vales, Mármores e Granitos. Já te convido a se inscrever no nosso canal e não perder o próximo conteúdo que o De Casa apresenta para você. Até a próxima!